Temporais matam pelo menos 24 pessoas em São Paulo. Cidades que foram atingidas têm mais de 900 áreas de risco. A tragédia atingiu Franco da Rocha com maior intensidade. Nos Estados Unidos, a mudança de clima provocou uma tempestade de neve com cancelamento de milhares de voos. O Brasil criou 2.700.000 empregos com carteira assinada no ano passado. O país recebe mais 1.800.000 doses da vacina da Pfizer para crianças contra a Covid-19. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson pede desculpas pelas festas realizadas durante o pico da pandemia. E os socialistas vencem com folga as eleições em Portugal. A edição do Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. As chuvas intensas que começaram domingo de madrugada em São Paulo provocaram 24 mortes em 8 das 14 cidades atingidas. Arujá, Embu das Artes, Itapevi, Jaú, Ribeirão Preto, Francisco Morato, Várzea Paulista e Franco da Rocha, onde a tragédia humana foi maior. Nestes locais, a Defesa Civil já contou mais de 900 áreas de risco. Com 8 pessoas mortas, os moradores da cidade fazem uma espécie de corrente na busca por sobrevivente e na recuperação dos estragos. Uma cena que dificilmente será esquecida pelos moradores do Parque Paulista, em Franco da Rocha. Foi um estralo muito rápido e já desceu tudo, os matos e uma fumaça branca. Isso aí foi na hora que a gente correu, que caiu os fios de energia no chão. Eu estava descalço, estava dando choque na pista. Foi muito feio. A pessoa pedindo socorro, o carro por cima de pessoa, desastre. Destruição e mortes. Nossa, meu Deus! Meu Deus, das casas, ai meu Deus! Assim que o deslizamento de terra aconteceu, este homem, que perdeu tudo na tragédia, não pensou duas vezes. Arregaçou as mangas e foi em busca de vítimas. Antes que o bombeiro chegou, nós pôde resgatar 6 pessoas. 3 com vida e 3 a óbito. No momento que nós estávamos ali tirando as vidas, desceu mais barrancão. Aí veio o bombeiro, pediu para nós recolher, eu falei, não, chegou aqui nós primeiro, nós vamos estar ajudando vocês. Ele deixou, ele viu que nós estávamos ali para dar apoio, não para atrapalhar. O primeiro chamado chegou por volta das 7 horas da manhã de domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por conta desse deslizamento de terra, que veio a atingir possivelmente de 4 a 5 casas. Alguns foram tirados dos escombros com vida e encaminhados a hospitais da região. Algumas com escoriações, algumas com fraturas, mas, graças a Deus, com vida. Dezenas de homens do Corpo de Bombeiros e voluntários ainda procuram por desaparecidos. Tem que ter força, porque tem muita gente ainda sumida aí dentro e a gente tem que procurar até o final, até acabar tudo. E enquanto as buscas continuam sem previsão de término, quem sobreviveu, porém perdeu tudo, faz um apelo. Só peço ajuda, né? Não só para mim, para todos nós, que a gente vai precisar ir muito. Por muito pouco, a Graziele conseguiu escapar. A sua casa está ali embaixo, nessa viela. Quase ela foi atingida. Quase, faltou 2 para atingir a minha, né? Mas agora a mulher grávida de 7 meses e mãe de um menino de 3 anos não pode mais voltar para casa. Meu filho de 3 anos fica perguntando o que está acontecendo. E são várias as famílias que vivem o mesmo drama. A dona Renata mora nesta viela, exatamente onde aconteceu o deslizamento de terra, por muito pouco.
A sua casa não foi atingida, né, dona Renata? Não chegou a ser atingida, mas está toda rachada. E diante dessa situação, a própria comunidade se mobiliza. Aqui nesta casa, aproximadamente 10 mulheres se reuniram para receber donativos, entre líquidos, alimentos, produtos de higiene, roupas, para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Além disso, elas também estão preparando refeições, que são doadas não somente para a população, mas também para as equipes que estão atuando nesse trabalho de resgate de possíveis vítimas. A dona Helena, ela se prontificou de estar ajudando o pessoal e abrindo as portas da casa dela para facilitar mais a entrada e saída de bombeiros, de polícia, dos meninos que estão ajudando também. E aí no boca a boca vocês estão mobilizando toda a comunidade? Sim, no boca a boca, o pessoal postando, o pessoal ajudando, o pessoal se prontificando. A gente está correndo atrás, batendo de porta em porta se for preciso, para estar pedindo uma ajuda para o pessoal aí do município, né? Tudo roupa para o povo, roupa, sapato, brinquedo, o que está precisando, a gente está ajudando, entendeu? Desempregado e ajudando, um povão ajudando o outro. Quantas casas foram interditadas? No total, englobando aqui a região de Franco da Rocha, 38 unidades foram interditadas. Para onde essas famílias foram levadas? Nós temos 2 abrigos emergencial, um do lado sul aqui, que fica no Clube das Acácias, e um outro no lado norte, que fica na escola Dona de Salvazone. O Fundo Social de Franco da Rocha também recebe doações nos mesmos endereços. Para mais informações, ligue para DDD 11, número 4800-4618. E se poder se comover com a nossa história e ajudar a gente a conquistar o que nós perdeu, é só Deus para agradecer. A boa vontade de cada um agora para nós estar ajudando a gente, né? Em todo o estado de São Paulo, a Defesa Civil contabilizou 660 famílias desabrigadas ou desalojadas. A represa Paiva Castro, a menor do sistema Cantareira, localizada entre os municípios de Franco da Rocha e Mairiporã, está sob alerta para abertura de comportas. Segundo o boletim da Sabesp, na manhã desta segunda-feira, a represa atingiu 81,6% de sua capacidade operacional. De acordo com o governo de São Paulo, o procedimento de abertura das comportas é uma medida para garantir a segurança da barragem e da população. O Instituto Nacional de Meteorologia previa o forte temporal desde a última quinta-feira. E a expectativa é de risco de novos temporais até depois de amanhã, não apenas em São Paulo, mas também no Paraná e em Santa Catarina. E nos Estados Unidos, o maior problema do fim de semana foi a tempestade de neve que atingiu a costa leste do país. Quase 6 mil voos tiveram que ser cancelados. Hoje a nevasca deu uma trégua, mas os problemas não acabaram, pois os meteorologistas alertam que a previsão é de que a partir de amanhã, uma nova onda de frio acompanhada de ventos fortes poderá atingir não apenas o leste, mas outras regiões do território norte-americano. Nesta segunda-feira, os ventos fortes acompanhados da neve deram uma trégua, mas com as baixas temperaturas, os montes de gelo continuaram amontoados nas calçadas e ruas de Nova York. No entanto, em um volume muito menor do que o que foi verificado no fim de semana, quando a cidade foi atingida por uma forte nevasca. Carros ficaram encobertos e poucos se arriscaram nas ruas. Depois da passagem da nevasca, restou muito trabalho para fazer a limpeza e abrir o caminho. Antes, sem saber ao certo quanto tempo duraria a nevasca, a população da cidade se preparou conforme explica Lucas Moritz, que se mudou para Nova York há poucos dias. Na sexta-feira do dia 28, recebemos aqui alertas, em Nova York, avisando da tempestade de neve. E realmente todo mundo já estava pré-avisado, começaria à noite, as pessoas foram no mercado fazer as compras, abastecer a despensa, porque não sabíamos até quando essa tempestade realmente duraria. Acabou durando até o sábado, na parte da tarde. E quando acontece isso, a gente já é pré-avisado. Então, tudo fechou basicamente aqui em Nova York, os comércios, os mercados, tudo parou de funcionar, os trens, os aeroportos,
porque realmente foi muita neve. Quando eu saí às ruas no sábado, estava tudo coberto, um cobertor de neve, montanhas de neve nas ruas. Já tinha algumas pessoas ali que têm os equipamentos apropriados, tirando a neve das calçadas, tirando dali da porta de casa, tirando dos carros que ficaram cobertos de neve, para conseguir sair com o carro. Mas a maioria dos nova-iorquinos ficam em casa quando acontecem essas coisas, não tem condições de sair à rua, né? Algumas pessoas até se aventuraram a sair na rua, né? Com os filhos, olhando a neve, caminhando um pouco ao redor aqui, mas a maioria das pessoas se preocupando em tirar a neve para ela não virar gelo em cima dos carros e nas calçadas ali na porta de casa. As pessoas ficam em casa com as famílias, não tem muito o que fazer. A tempestade de neve durou a noite inteira, né, a parte da tarde do sábado, mas no sábado e no domingo nada basicamente funcionou. Hoje já está diferente. Hoje a tempestade de neve acabou, não temos mais neve, não está nevando, mas ficam as montanhas de gelo e passam os tratores, os caminhões aqui para tirar as neves das ruas, das estradas e das calçadas também, para abrir o caminho. Mas hoje já está basicamente tudo funcionando, tudo aberto e voltando a vida ao normal. Mas uma nova frente fria deve chegar aos Estados Unidos nesta terça-feira, com ventos fortes e neve. As temperaturas podem ficar em menos 20 graus. E em alguns estados, o volume de neve poderá chegar a 40 centímetros. Está vindo outra já no decorrer dessa semana, outra forte, mais forte do que essa. Porque essa agora, está vindo uma onda de frio forte, sabe? Tá vindo uma onda de frio muito forte e vai pegar grande parte dos Estados Unidos. As temperaturas vão cair muito lá. Na região ali do meio centro-oeste dos Estados Unidos, as temperaturas vai cair para menos 20. Em Iowa vai cair para menos 20. Lá em Illinois vai cair para menos 15. Lá em Nova York vai cair para novamente as temperaturas que estavam mais ou menos agora, vai cair em torno de menos 10 depois de novo. Lá pelo norte dos Estados Unidos já começando amanhã. Perfeito. Já começando amanhã. Aí quando for lá para quinta, sexta-feira, ela está mais intensa, pegando grande parte dos Estados Unidos já. Perfeito. Essa vai chegar quase até ali no Texas, lá nos Estados Unidos. Esse frio. Segundo o meteorologista, nevascas são definidas pela queda intensa de neve acompanhada de ventos de pelo menos 60 km por hora, o que pode ocasionar estragos. A onda de frio do último fim de semana provocou um caos no abastecimento de energia elétrica e impactou nos transportes, com o cancelamento de mais de 3 mil voos no leste dos Estados Unidos apenas no sábado. Com a chegada de uma frente fria mais intensa, a situação pode se agravar. O meteorologista explica ainda que as nevascas são comuns nos Estados Unidos essa época do ano, mas não na intensidade com que se está sendo verificada. Segundo ele, as temperaturas extremas nas Américas, inclusive no Brasil, são resultado do aquecimento do globo. E está existindo as extremidades, né? A gente estava com aquela onda de calor aqui na América do Sul, grande e forte, né? Entre Argentina, Paraguai, Uruguai e o Rio Grande do Sul. E aí a onda de frio forte agora também nos Estados Unidos, ou seja, uma gangorra com os extremos, sabe? Esses são os efeitos extremos climáticos sendo mais para mais e mais para menos. Esse é resultado do que a Terra está passando, né? Pelo aquecimento que a Terra está passando. E veja a seguir, o Brasil criou 2 milhões e 700 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado. E ainda, o país recebe mais um lote com 1 milhão e 800 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid infantil. Mesmo com a pandemia da Covid-19 em curso, o Brasil conseguiu criar no ano passado 2 milhões e 700 mil postos de trabalho com carteira assinada. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor de serviços foi o responsável pela maioria das vagas formais de trabalho. O setor de serviços foi o que mais empregou ao longo de 2021, segundo informado pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira, um saldo positivo de 1.226.000 novos postos de trabalho com carteira assinada. Já o comércio, só no mês de dezembro,
criou 9 mil empregos, acumulando mais de 600 mil vagas com carteira assinada. Destaque para supermercados, que criaram 43.128 postos. Segundo o Ministério do Trabalho, o ano de 2021 foi encerrado com um saldo positivo de 2.730.000 novas vagas de emprego. Todos os estados mais criaram oportunidades formais do que demitiram. Destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O governo federal está aguardando que os parlamentares apresentem no Congresso uma proposta que permita que o presidente Jair Bolsonaro reduza os impostos sobre a gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Bolsonaro afirmou que, se a permissão for concedida pelo Congresso, irá zerar o valor do PIS e COFINS. O preço destes dois impostos no litro do diesel, por exemplo, está na ordem de 33 centavos. A Receita Federal pagou nesta segunda-feira as restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, referente ao ano base 2020 e também relativo a anos anteriores. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina da Receita, mas depois regularizaram as pendências. Ao todo, 240.744 contribuintes devem receber o benefício. Estão na lista idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Começando mais uma semana, o dólar fechou em queda de 1,57%, em um dia amplamente favorável a moedas e outros ativos de risco ao fim de um turbulento janeiro nas praças financeiras globais. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,30 na venda. É o menor valor desde 22 de setembro de 2021. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,21%, com 112.143 pontos. O setor público consolidado brasileiro registrou um superávit primário de 64 bilhões e 727 milhões de reais em 2021, o equivalente a 0,75% do PIB. Foi o primeiro resultado anual positivo em 8 anos, de acordo com o Banco Central. Em dezembro, o saldo primário ficou positivo em 123 milhões de reais. A expectativa para o último mês do ano, conforme pesquisa da Reuters, era de superávit primário de 18 bilhões e 152 milhões de reais. Os valores englobam os resultados de governo central, estados, municípios e empresas estatais. O país recebeu o 4º lote de vacinas da Pfizer para crianças. São mais de 1.800.000 doses do imunizante contra a Covid. O 4º lote da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid chegou ao Brasil. Com essa remessa, o total de imunizantes da farmacêutica para crianças de 5 a 11 anos no país já soma 6 milhões e 100 mil doses para a campanha de vacinação. A entrega da nova remessa tinha previsão inicial para 3 de fevereiro, mas foi antecipada. A distribuição das doses por estado e pelo Distrito Federal, coordenada pelo Ministério da Saúde, segue o critério populacional de acordo com a faixa etária. O primeiro carregamento desembarcou no dia 13, o segundo no dia 16 e o terceiro no dia 24 de janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que sejam entregues mais 7 milhões e 200 mil doses em fevereiro e 8 milhões e 400 mil em março, podendo chegar a 30 milhões no primeiro trimestre. O esquema vacinal prevê 2 doses com um intervalo de 8 semanas. O imunizante tem dosagem e composição diferentes das que são utilizadas para os maiores de 12 anos. A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a vacinação contra a Covid-19 das crianças com 7 anos ou mais, sem comorbidade, por falta de doses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a suspensão começa nesta terça-feira e a imunização só será retomada quando o Ministério da Saúde enviar uma nova remessa de vacinas. A primeira dose para crianças entre 5 e 11 anos com deficiência ou com comorbidades vai continuar sendo aplicada. O Ministério da Saúde informou que já enviou para o estado do Rio de Janeiro quase 500 mil doses da vacina pediátrica e que nos próximos dias vai mandar mais 400 mil. A Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros anunciou hoje a prorrogação da suspensão voluntária das operações nos portos do Brasil até 18 de fevereiro. Para a volta dos cruzeiros, é necessário que todos os estados e municípios que recebem as embarcações
estejam de acordo com o retorno das operações, para atender aos trâmites e exigências dos rigorosos protocolos de segurança estabelecidos pela Anvisa. Já a agência recomendou desde o dia 12 de janeiro a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil como ação necessária à proteção da saúde da população. E agora vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, 362.092.964 doses foram aplicadas até hoje. 79,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 149.883.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Brasil é o 4º país que mais aplicou vacinas no mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. O governo federal informou que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer foi a mais usada desde agosto de 2021. Até 29 de janeiro, a Pfizer representava 83% das vacinas usadas no mês. A Coronavac foi a segunda mais utilizada, em 10% das aplicações. Isso ocorreu porque são os únicos imunizantes permitidos em crianças e adolescentes que passaram a ser vacinados no dia 14 de janeiro. A vacina da Pfizer representou 39% das aplicações no acumulado desde o começo da vacinação, em janeiro de 2021. A AstraZeneca foi usada 34% das vezes, seguida pela Coronavac, com 25%, e Janssen, com 2%. A Coronavac foi o principal imunizante nos 4 primeiros meses da campanha. Depois, a AstraZeneca passou a ser a vacina mais aplicada por 3 meses, de maio a julho. Os dados constam da plataforma Localiza SUS. Para 2022, o Ministério da Saúde afirmou que disponibilizará 354 milhões de doses. Desse montante, 134 milhões são vacinas compradas em 2021 e remanejadas para este ano. Além disso, serão adquiridas mais 120 milhões de doses da AstraZeneca e 100 milhões da Pfizer. O custo dessa compra é estimado em 11 bilhões de reais. Com a ajuda de produtores rurais do Imaçu e de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, os bombeiros continuam atuando na região, que desde dezembro é atingida por incêndios florestais na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná. O Parque Municipal tem 12 mil hectares, 10 mil foram consumidos pelo fogo. Já o Parque Estadual das Várzeas, do Rio Ivinhema, tem 73 mil e 26 já foram queimados. No total, ao se somarem também as áreas próximas que foram atingidas, são 40 mil hectares devastados. Os dados são do dia 25. Até dia 22, a situação estava sob controle, mas caiu um raio que complicou novamente. Caiu um raio bem no centro do Parque do Ivinhema, numa área de difícil acesso e uma área que estava muito seca, né? Então foram dias aí de temperaturas aproximadamente 40 graus, umidade relativa do ar muito baixa e ventos muito fortes. Então, com esse fenômeno natural aí, o raio, iniciou-se um novo incêndio. Para piorar, o local tem características que dificultam a ação dos bombeiros. É uma região de planície que faz limite com os rios Ivinhema e Rio Paraná. Então, é uma região que ela fica quase sempre alagada. Por mais que a vegetação está seca, mas quando você vai se locomover, você afunda, às vezes, o pé até o joelho, às vezes até a cintura. É tipo um brejo. O sargento Segarini estava junto com o capitão dias atrás. Ele comenta que no local, para avançar devido à várzea, os militares têm de prosseguir deitando sobre o mato. Nós adotamos para aquele tipo de vegetação, naquele momento, que a melhor maneira de avançar em direção ao fogo seria que a gente fosse deitando aquela vegetação, né, usando o próprio corpo, se arremessando na vegetação, deitando. Aí uma segunda pessoa avançava à frente e deitava para que a gente pudesse progredir no terreno. Em um momento crítico, ele lembra que uma ventania fez com que as chamas fossem lançadas longe e ele e os demais combatentes ficaram cercados pela cortina de fumaça e precisaram deitar no chão para respirar. Fica um ar impróprio para respirar por causa da quantidade de fumaça concentrada no local e aí, por medida de segurança, a gente deitou próximo à vegetação para que a gente conseguisse contornar a situação ali. Agora então, após um mês do início dos trabalhos, a ação continua
e conta com ajuda. Nós temos no local aproximadamente 30 homens, divididos aí entre o Parque do Ivinhema, as fazendas da região. Temos auxílio de algumas aeronaves das fazendas que estavam ali fazendo pulverização de veneno, agrotóxico e tal. Já nos auxiliaram também. Temos auxílio da maquinário das fazendas, auxílio do IMASUL, que é o responsável pelo parque. Tivemos auxílio da Prefeitura de Naviraí. O mapa mostra que há previsão de chuva, o que pode amenizar a situação. As florestas que margeiam os parques ajudaram a criar uma barreira para que o fogo não avançasse ainda mais. Mesmo na dificuldade, a ação continua até o controle total. E veja a seguir a vitória dos socialistas nas eleições de Portugal. E o pedido de desculpas do primeiro-ministro britânico Boris Johnson pelas festas realizadas durante a pandemia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ao parlamento nesta segunda-feira lamentar as inúmeras festas realizadas na sede do governo durante os confinamentos impostos pela pandemia de Covid-19. Ele aproveitou a ocasião para prometer aprender lições com o caso e continuar trabalhando. Mais cedo, o premier recebeu uma versão reduzida de um relatório interno sobre as 16 celebrações realizadas em Downing Street em 2020 e 2021, mesmo com medidas restritivas em vigor. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas. Sinto muito pelas coisas que simplesmente não acertamos e também pela forma como este assunto foi tratado. Não adianta dizer que isso ou aquilo estava dentro das regras. Não adianta dizer que as pessoas estavam trabalhando duro. Esta pandemia foi difícil para todos. Pedimos às pessoas de todo o país que fizessem sacrifícios extraordinários, não se reunissem com familiares, não visitassem parentes antes de morrerem. Eu entendo a raiva que as pessoas sentem. O relatório apontou falhas de liderança e de julgamento no gabinete do premier, sem detalhar quem organizou e participou das celebrações. O texto é vago sobre os eventos, já que 12 encontros são investigados pela polícia, que pediu menção mínima para evitar interferências. A oposição insiste na renúncia do primeiro-ministro, acusando Johnson de mentir quando negou que houve festas. Ameaçado por uma possível moção de censura, o premier pediu para aguardar as conclusões da polícia, o que pode demorar semanas ou meses. A Rússia e os Estados Unidos se enfrentaram nesta segunda-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Após a tensa reunião, os Estados Unidos prepararam um pacote de sanções específicas contra membros da elite russa e suas famílias, caso o país invada a Ucrânia. A Rússia e os Estados Unidos se enfrentaram nesta segunda-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas devido à concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Diante da escalada das tensões, os Estados Unidos afirmaram que estão dispostos a desmentir o que consideram desinformação de Moscou. A reunião convocada pelos Estados Unidos ocorre diante do crescente medo de uma invasão iminente da Rússia na Ucrânia, apesar do Kremlin negar energicamente. Em um comunicado publicado após o início do encontro, o presidente americano Joe Biden alertou a Rússia de que um abandono da via diplomática terá consequências severas. Já a Rússia tentou impedir que os 15 membros do Conselho dessem sinal verde à reunião, com acusações do embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, de que os Estados Unidos tentam gerar histeria. O governo americano prepara um pacote de sanções específicas contra membros da elite russa e suas famílias, a serem aplicados caso a Rússia ataque a Ucrânia. A informação foi revelada nesta segunda-feira pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. O Partido Socialista ganhou a maioria das eleições legislativas antecipadas em Portugal. Nesta segunda-feira, o resultado, que não havia sido previsto pelas pesquisas, é o assunto do momento nas ruas de Lisboa. O primeiro-ministro António Costa tem assegurado maioria confortável e terá carta branca para lidar com a crise econômica e social provocada pela pandemia. Eu sou do PSD. Sou do PSD e votei neles. Achei que o Partido Socialista ganharia, mas nunca imaginei que eles teriam essa maioria. E agora teremos que conviver com isso por 4 anos. Teve que dar 4 anos. Bom, acho que é
Esta é a vitória do bom senso e a continuidade das políticas que nos trouxeram até aqui. Quero acreditar que este será mais um passo para uma recuperação econômica e social após a pandemia e a crise econômica para todos os portugueses, sem exceção. Para os portugueses, para todos, sem exceção. Antônio Costa se prepara para governar sozinho a partir desta segunda-feira, depois que o Partido Socialista conquistou uma surpreendente maioria absoluta nas eleições legislativas. As pesquisas de intenção de voto apontavam para uma disputa mais acirrada com o PSD de Rui Rio. Costa tem como prioridade a recuperação econômica pós-pandemia. Com 117 das 230 cadeiras do parlamento, seu partido não vai encontrar problemas para pôr em prática o que achar necessário. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para a Covid-19, mas que não apresenta sintomas graves. Mais um líder internacional testou positivo para a Covid-19. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou nesta segunda-feira que foi infectado pelo coronavírus, mas que não apresenta sintomas graves. O chefe de governo de 50 anos postou no Twitter que se sentia bem e continuaria trabalhando de forma remota para cumprir o isolamento. Trudeau, que recebeu recentemente sua terceira dose da vacina, aproveitou o post para pedir que a população se imunizasse. A província de Ontário, onde Trudeau mora, na capital canadense, Ottawa, exige o isolamento por 10 dias para as pessoas não vacinadas que forem expostas ao vírus. O Canadá registrou mais de 2.900.000 casos de Covid-19 e cerca de 33 mil mortes desde o início da pandemia. No fim de semana, Ottawa foi atingida por protestos em massa, liderado por caminhoneiros que são contrários à obrigação da vacina para cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Trudeau defendeu a imunização na semana passada, observando que 90% dos motoristas já estavam vacinados. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 284 mortes por Covid-19 e 77.947 novos casos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Confira os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 373 milhões e 493 mil casos e mais de 5 milhões e 669 mil óbitos. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com mais de 74 milhões e 672 mil diagnósticos e um total de 885.614 vítimas fatais. A Índia passou da marca de 41 milhões e 302 mil contaminações. Já o Brasil tem mais de 25 milhões e 426 mil casos, com mais de 22 milhões e 180 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 627.138 mortes. A França tem mais de 19 milhões e 266 mil casos positivos da doença. E o Reino Unido ultrapassou os 16 milhões e 446 mil pessoas que foram contaminadas. O Fundo Monetário Internacional fez um alerta hoje aos países da América Latina e do Caribe. Segundo o FMI, a região está ameaçada de enfrentar problemas com as suas populações por causa do impacto da pandemia nas economias. Segundo o FMI, a região está ameaçada de enfrentar problemas com as suas populações por causa do impacto da pandemia nas economias. Analistas do Fundo Monetário Internacional avaliam que os países da América Latina e Caribe enfrentam um risco de mal-estar social pelo impacto da pandemia em suas já estagnadas economias. Para o FMI, é fundamental que os países da região garantam um crescimento que considere as desigualdades. O fundo ressalta que, com um calendário eleitoral intenso que se aproxima, o mal-estar social continua sendo um risco importante. Os técnicos do FMI também afirmaram que a busca de políticas para reativar a expansão econômica com ênfase na inclusão social deverá ser acompanhada pelo combate à inflação. O ano de 2021 foi marcado pelo forte aumento dos preços na região. O relatório é assinado pelo ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, que assumiu este mês como diretor do Departamento das Américas do FMI. O Peru ordenou que a Repsol, petrolífera espanhola que trabalha na região, paralise o carregamento e o descarregamento de petróleo. A decisão foi tomada depois de um derramamento de quase 12 mil barris de petróleo bruto no mar.
O governo peruano ordenou nesta segunda-feira à empresa espanhola Repsol que suspendesse o carregamento e descarregamento de hidrocarbonetos em navios. A decisão foi tomada 16 dias após o derramamento de quase 12 mil barris de petróleo bruto no mar. Em uma entrevista, o ministro do Meio Ambiente, Rubem Ramírez, especificou que a operadora não poderá retomar essas atividades até que sejam fornecidas garantias técnicas de que não ocorrerá nenhum outro dano no mar peruano. O vazamento de 15 de janeiro ocorreu quando o navio-tanque Mare Doricum, de bandeira italiana, estava descarregando na refinaria La Pampilha, a 30 quilômetros de Lima. A refinaria é de propriedade da Repsol. A empresa atribuiu o evento à erupção vulcânica em Tonga. A mancha de óleo foi arrastada pelas correntes marítimas até 140 quilômetros da refinaria, segundo o Ministério Público. O derramamento causou a morte de um número indeterminado de peixes, aves e mamíferos marinhos. Além disso, deixou centenas de pescadores impossibilitados de trabalhar. E veja a seguir, o Ministério da Saúde quer comprar mais testes para detectar o coronavírus. E para as lojas de material escolar, a melhor época do ano já começou. Janeiro é o mês preferido do ano das livrarias e papelarias. É hora em que os pais correm com listas nas mãos para comprar o material escolar dos filhos. Como já era previsto, as lojas reforçaram o estoque e, em consequência, as vendas reagiram. As aulas em boa parte da rede particular começam na segunda-feira. E como todo brasileiro, o sul-mato-grossense também costuma deixar para o último dia. Na última hora, porque a gente, assim, o brasileiro é assim, né? Sempre na última hora. Mas tá bom. Dona Olívia veio com a neta para as compras, mas tudo bem deixar para a última hora, né, Sofia? Detalhe! Mas não se pode esquecer de pesquisar. Já passei numa outra, mas aqui eu acredito que está com o melhor preço. Realmente o segredo é pesquisar. Afinal, uma pesquisa recente do Procon aqui de Mato Grosso do Sul apontou diferenças de preços que podem chegar a 1000% em alguns itens. No caso do apontador plástico com depósito, a diferença chegou precisamente a 1071,73%, com preço que variou entre R$ 35 centavos e R$ 4,10. É importante lembrar que produtos de uso coletivo não podem ser acrescentados na lista de material escolar. Com as regras decoradas, as compras seguem a todo vapor. Nesta loja, desde novembro, o quadro de funcionários já precisou ser aumentado. Aumenta o contingente de funcionário, né, para poder atender todo mundo, mas realmente normalmente fica para a última hora. Mas esse ano até que o pessoal tem vindo esparso, já há alguns anos as pessoas vêm se organizando até, mas esses últimos dias deu uma aumentada bem boa no movimento. Mas graças a Deus a gente está com uma equipe boa e está dando conta da demanda aí. Preparação para a melhor época do setor. Neste sábado, o movimento quase dobrou. Aumentou bastante, uns 80%, 90%, mas já vinha aumentando, né? As coisas estavam voltando à normalidade, acho que estão voltando à normalidade, né? A gente está vivendo um período meio incerto, mas as coisas estão entrando no eixo, eu acho. Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, dia 31, em Brasília, na área da fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. O piloto da aeronave e 4 passageiros sobreviveram sem ferimentos graves, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Piquet não estava a bordo. Como é de praxe, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos da Aeronáutica foi notificado sobre o acontecimento. Técnicos da Força Aérea Brasileira já foram ao local para uma investigação. Mais um caso de ousadia de traficantes. Fiscais da Receita Federal barraram um carregamento de drogas que saiu de Ponta Porã e seria despachado pelos Correios de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para os estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, escondido em um objeto que passaria desapercebido por muita gente. Com a ajuda de cães farejadores, foi possível localizar 99 quilos de drogas, divididos em 54 volumes, que escondiam maconha, skunk, haxixe e uma quantidade de cocaína. Boa parte da droga estava acondicionada em laterais de caixas de madeira. Estas pareciam até hambúrgueres e estavam identificadas com peso e possível proprietário.
No interior desta tábua de carne, mais entorpecente, mas com outra identificação. Esta não é a primeira vez que este tipo de tentativa de transportar drogas via Correios é barrado em Campo Grande. O Spotify, serviço de streaming de música mais popular do mundo, anunciou que vai adotar medidas para combater a desinformação sobre a Covid-19. A iniciativa ocorre após o movimento de boicote lançado pela lenda do folk rock Neil Young, apoiado pela cantora Joni Mitchell, que também removeu suas músicas da plataforma. A gigante sueca incluirá links em todos os podcasts que mencionaram o coronavírus, direcionando os usuários para informações factuais e cientificamente verificadas. A direção da empresa disse que o recurso vai estar disponível nos próximos dias. Esta semana, Neil Young, que tem 2.400.000 seguidores e mais de 6 milhões de ouvintes mensais, exigiu que o Spotify retirasse suas músicas, a menos que a plataforma se dispusesse a se livrar do controverso podcaster Joe Rogan. Rogan, de 54 anos, tem o programa mais popular da plataforma, mas é repetidamente acusado de propagar teorias da conspiração. Ele desaconselhou a vacinação em jovens e promoveu o uso não autorizado da ivermectina, um medicamento antiparasitário, para tratar o coronavírus. O americano, que tem um contrato de exclusividade de $100 milhões por vários anos com o serviço de streaming, prevaleceu na decisão do Spotify. Na quarta-feira, os sucessos de Young, incluindo Heart of Gold, Harvest Moon e Rockin' in the Free World, foram retirados da plataforma. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu nesta segunda-feira o primeiro pedido de registro de autotestes de Covid no Brasil. O prazo para avaliação é de 1 mês, mas a expectativa é que o resultado seja anunciado num tempo menor. O produto é importado e é a própria pessoa que colhe a amostra e aplica as substâncias para detectar a contaminação. O resultado é obtido em 15 minutos. Os autotestes serão comercializados somente em farmácias e drogarias. Foram alguns desses testemunhos, pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. A senhora foi o quê? Cheguei aqui com o joelho doendo e agora cadê a dor? Foi pro Pelelé. Glória a Deus, irmão, Jesus curou a senhora. E você o quê? E eu estava numa situação deitada que eu não aguentava nem levantar. Cheguei aqui numa sexta-feira, Jesus já fez eu levantar, já punha o pé no chão, já ando. Imita pra mim como é que a senhora andava antes de ter vindo aqui 15 dias atrás. Eu tava andando, eu não tinha andando, eu não tava, eu só tava deitada, não aguentava pôr o pé no chão. Por quê? Doía tudo? Eu cheguei aqui, Jesus me curou. abençoou. Então dá um passeio agora bonito agora, sozinha. Pode dar um passeio. O piso é reto, você não vai cair não. A pessoa que tem uma certa idade, olha, fica agora pode eu tô andando, nem andava. Oh, que coisa bonita. Obrigado, Jesus. Você foi o quê, amigo? Eu estava com muita dor no tornozelo direito, que eu estava até pensando em ir no hospital tomar uma injeção, mas graças a Deus, Jesus curou. Glória a Deus. Azul ali, o que foi? Eu assistia muito na televisão, a cura, né? E eu digo, um dia eu vou lá no R.R. Soares, no irmão. E hoje eu estou aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora da vitória eu vinha com a dor na coluna medonha, mas agora para honra e glória do nosso Senhor Jesus que eu estou. Oh, glória! Glória a Deus. E você, amiga? Eu estava que não podia levantar esse braço, pastor. E depois da oração da vitória, agora não estou me sentindo mais nada, certo? Amém. Nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.